Gosto da minha imagem para a frente. Eu Gosto? tinha medo de pensar que ia só aparecer de perfil e que às vezes não. O teu perfil não podia favorecer, não é? Não podia favorecer. Não, é. Pode ser um bocadinho o cabelo maior, mas não. Não, estás bem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversa com o Marketeer. Hoje no nosso 8º episódio e final de temporada. Pois é, vamos acabar a primeira temporada. Em breve vamos dar notícias sobre a segunda temporada. Vamos nos desafiar e começar na segunda temporada a sair do estúdio, a irmos a outros sítios gravar os nossos episódios. Hoje tenho comigo aqui um convidado que desde que eu criei o podcast já tinha em mente convidar, e fomos ao longo do podcast abordando um bocadinho de alguns temas em relação à atividade em questão, que é o Daniel Silva. Muito bem, muito obrigado. Desde já obrigado pelo convite. E sim, foi curioso ver o desenvolvimento do podcast ao longo do tempo, e a minha pergunta também era muitas vezes quando é que vai ser o momento indicado de eu Quando é que vai ser a aparecer. tua vez, não é? Olha, até muito porque eu digo isto que pensei em ti, porque eu acho, e a gente mais à frente já vamos falar, eu acho que tu tens aqui trabalhas com muitos pontos ligados já à nossa área que abordamos aqui, principalmente a parte do empreendedorismo, do marketing, e quando eu criei o podcast foste uma das pessoas que eu pensei que isto daria uma boa conversa, e tenho quase a certeza que vai dar. Olha, Daniel, em primeiro, apresenta-te aqui para o nosso público, dizes um bocadinho quem és e o que é que tu fazes. Estava a contar com esta pergunta, não é? É sempre curioso, mas quem é o Daniel? O meu nome é Daniel Silva, sou de Coimbra, tenho 32 anos, sou o pai do Guilherme e da Vitória, e além disso sou o gestor de recursos humanos e formação do grupo Remax White, e estou aqui um bocadinho também Certo. curioso para saber como é que vai correr esta. Como é que vai ser? Vai ser fácil, vais ver. Olha, o que é que eu te ia perguntar? Eu faço sempre esta analogia, até porque, como está, eu também vim do mercado imobiliário, portanto, eu também percebo, como é que eu trabalhei muito com consultores, trabalhei muito principalmente na área que eu trabalhava muito com empreendedores de franchising. Eu faço sempre uma analogia que é principalmente o consultor imobiliário acaba por ser um microempreendedor no meio de uma marca, entre aspas, numa estrutura já preparada, e acaba por ter aqui uma responsabilidade muitas vezes extra, porque trabalha sempre com a sua imagem e com o seu nome. Um, quando tu, como é que vamos dizer, quando chega a ti uma pessoa nova que não entende Conceito. este conceito, como é que isso se aborda? Qual é a tua primeira interação com uma pessoa que vem sem ainda conhecer bem como é que este mundo funciona? Eu também atualmente tenho o privilégio de estar num grupo e numa rede que proporciona esse cuidado para com o consultor. Uhum, Isto porquê? Vivemos numa era em que o consultor imobiliário é uma profissão moda, não é? uhum, De há 10 anos para cá, se calhar começou a aparecer nos programas televisivos, telenovelas, ah, nos próprios programas mais ligados ao ramo, e as pessoas vêm com uma perspectiva nem sempre correta. Eu divido isto em duas fases. Primeiro, a pessoa que vem para o ramo imobiliário, qual é que é a base, ou qual é que é o conhecimento que tem, e depois em segundo plano, que é como é que se preparou, ou como é que se prepara ou planeia uhum. na sua ação. Porque ah, a pessoa está muito habituada a trabalhar por conta de outrem, não é? Portanto, a ser funcionário, e a base do ramo imobiliário é a pessoa ser um empresário e não um individual, não é? Portanto, Claro. uma microempresa. Nós temos o cuidado de ter um plano de acolhimento, um plano de formação inicial. Ah, Dentro do meu percurso já passei por outras duas redes, também com coisas muito positivas, mas o que eu posso destacar atualmente no grupo Remax White é que nós temos um plano de acolhimento personalizado para cada pessoa que vem trabalhar connosco. Sim, sim. E esse plano de acolhimento tem duas coisas muito base. Primeiro, uma informação e uma introdução do que é o mercado imobiliário,
quais são as tarefas que tem que fazer, como é que as tem que fazer, e depois, em segundo lugar, um plano de ação para aquilo que a pessoa pretende atingir, porque não somos todos iguais, não temos todos o mesmo método de trabalho, não temos todos o mesmo método de aprendizagem, portanto, é isso que tem prevalecido. E até achas, eu normalmente tenho esta visão até, que muitas vezes um consultor imobiliário, o sucesso de um consultor imobiliário acaba muito por ser quando ele entende essa diferença que tu agora falaste, que é, eu vou ser um empreendedor, eu tenho uma marca para trabalhar, que é a minha marca, né, é o que eu represento, ou neste caso o meu nome, isso às vezes difere um consultor imobiliário de sucesso de um consultor imobiliário mediano, ou que às vezes acaba por desistir, não é? Porque tal como eu, tu conheces de certeza muita gente que ficou a meio e às vezes até ao início, não é? E muitas vezes o que me transtorna é essas pessoas com muito potencial. Sim, Ah, o ponto que tu tocaste é verdade, que é quando a pessoa se apercebe que aquilo que é preciso fazer, para já, é simples e é quase do senso comum, tem mais sucesso. É quase quando a pessoa começa a viver a própria marca. exatamente. Isto porquê? O consultor imobiliário, algumas vezes, na fase inicial, que é quando ainda não tem grande experiência, nem quando conhece bem o mercado, ah, julga que está aqui só para fazer uma ou duas atividades e que essas possam dar algum retorno financeiro Sim, sim, e deixa de ser conhecido e reconhecido pelo aquilo que faz. exatamente. E isto vai tocar a um ponto em onde muitas das vezes é mais simples ele fazer inicialmente um negócio com as pessoas que já são do círculo de influência pessoal, amigos, conhecidos, e, e aí eu junto saber o que está a fazer com o gostar Certo. daquilo que está a fazer. Sim, sim, sim. E até acaba por ser um bocadinho isso que estás a dizer é interessante, porque muitas vezes eu acho, e é uma sensação que eu posso ter errada, mas eu muitas vezes acho que também refugiam-se muito, um consultor normalmente refugia-se muito na marca que representa, isto é, vou dar o exemplo da Remax, que não fazia sentido estar a dar de outra. Por exemplo, um consultor que entra na Remax refugia-se muito na estrutura Remax às vezes, e às vezes ele também tem que perceber que ok, vamos lá ver, eu sou Dionísio, eu vou vender casa, eu tenho que, eu pelos meus meios e com o meu nome, formular, pá, e uma coisa que eu bato na tecla quando apanho, entre aspas, quando tenho consultores imobiliários como clientes, que é pá, eu preciso de um logotipo, eu preciso de não sei o quê, e assim, não, precisas de aparecer, tu tens uma imagem, as pessoas vão comprar pela confiança que tu transmites, porque já a marca, óbvio que dá uma estrutura, e aí nem sequer é desde formação e apoio, incrível. Mas depois quando vais para fora tens que aí está, ir ao teu círculo de amigos, ires, pá, um passinho de cada vez, não é? Isto hoje em dia acaba por ser, como é que é dizer, hoje ninguém vira influencer do dia para a noite, não é? É muito difícil, para tu seres competitivo a este meio, muitas vezes demoras anos, não é? Eu penso que aqui a lacuna às vezes é a pessoa ver-se como uma marca, como estamos a Sim. introduzir agora aqui um bocadinho este tema, que é a verdade mais absoluta, que é, nós olhamos para vários exemplos que existem no mundo, não é? Nós temos, por exemplo, o caso da Nokia ou o caso da Uhum. Coca-Cola, não é? A Nokia, que se deixou ultrapassar tanto pelo conhecimento como depois pela visibilidade, ou temos a Coca-Cola que todos os dias, todos os anos investe Exato. milhares e milhares na sua forma de comunicação. Porquê? Se se nós dermos, mesmo que seja a uma criança, só uma lata, mesmo que sem nada escrito, ela já consegue associar à Coca-Cola porque já viu uma ou duas vezes. Sim. O objetivo no ramo imobiliário e principalmente para quem, como disseste bem, nós Remax já temos um nome muito forte, não é? Portanto, se calhar a cada 10 pessoas, 10 pessoas sabem o que é a Remax e Uhum. intitulam que se calhar é a grande marca a nível mundial. Sim, Não sim. estou a tirar o mérito a todas as outras, estou a Sim, dizer que se sim. calhar pode ser das mais conhecidas. Mas no entanto ela não trabalha sozinha, não é? Portanto, Exatamente. a pessoa é que tem que ser conhecida e reconhecida pelo aquilo que faz e uma coisa que para mim é muito importante, que é trabalhar-se a humanização e a relação, porque sem relação Sim. nós podemos ter o produto certo, mas não Sim, sim. Não, e relação. até vives numa era neste momento que é muito isso, as pessoas valorizam experiência, acima de tudo, não é? E valorizam este contacto humano. Se tu fores ver e eu dou sempre este exemplo, a malta está muito com medo da inteligência artificial, mas as pessoas cada vez mais procuram um contacto, já não gostam daquele contacto frio, já não gostam de falar com Era pessoas, não é? Gostam de se relacionar. Ah, Pegando aqui só numa coisa que disseste há pouco que eu achei interessante, esta questão do consultor imobiliário virar uma espécie de moda. Achas que isto, que é um tema que também eu gostava de falar contigo, achas que isto vai um bocadinho pela a especulação imobiliária que existe?
Achas que isso atrai ou até já é um bocadinho antes, que era na altura que se começou a vender, porque nós, tu acho que também passaste por essa fase, houve aqui uma fase do imobiliário que não se vendia, não é? mais difícil. Foi uma crise. Eu ainda apanhei um bocadinho o final dessa crise e isto é curioso porque pós-Covid houve sempre uma grande parte dos clientes que disseram: eu prefiro esperar mais 3 meses ou 4 meses que eu sei que isto vai dar um tombo. Hoje em dia, e pelas políticas da União Europeia e, portanto, Sim. e pelo controle que a banca já faz, vai ser difícil aparecer novamente o crédito mal parado. Portanto, essa especulação, que a coisa possa correr menos bem, a meu ver, não vai existir. O que pode e efetivamente existir é algumas vezes a especulação de zonas, Sim. ok, o meu vizinho vendeu a casa por 220, esta é a minha casa, Isso é a se minha é vale a mais, minha, não é? portanto vale mais 20 ou 30 mil euros, não é? Acredito que isso também possa influenciar a questão da visão da comissão, não é? Que a pessoa Uhum. fica assim, ok, eu vendo uma casa de 200 mil euros, pelo menos se eu fizer só a parte da angariação recebo 2 mil, se eu fizer a angariação e a venda recebo se calhar no mínimo 4 mil e estamos a dizer Certo. num processo dito inicial para um consultor imobiliário. Portanto, acredito que a especulação possa mexer aqui um pouco, mas para tranquilizar uma parte e quem nos pode ouvir pode também estar na perspectiva de eu gostaria de vir a ser consultor imobiliário, será que isto é uma profissão de futuro ou não? Primeiro nós temos dois pontos muito importantes, que é a casa é o bem essencial das pessoas, portanto vai ser um dos negócios Sim, que nunca vai mais acabar. duradouros Exatamente. que existem. E depois, esta parte de a banca hoje em dia está tão controlada que essa questão do crédito mal parado ou a especulação de que os preços vão cair muito Sim. não vai existir. Pode efetivamente existir um ajuste, podem, entretanto, as economias também mexer um bocadinho, mas não querendo também tocar aqui em assuntos muito delicados, tivemos um período de guerra e, portanto, Uhum. a Rússia e a Ucrânia, que são relativamente mais próximos e que podiam mexer um bocadinho connosco, e se calhar numa fase inicial aumentou-se um bocadinho o preço de algumas matérias-primas, Sim. mas depois isso não veio oscilar assim tanto o nosso Sim, sim, mercado. sim, sim, sim. Sim, não, e mesmo o que tu disseste, pós-Covid foi muito porque houve a malta que estava a achar que iam tudo entregar casas ao banco e que não, eu tenho um bocadinho essa visão também, até porque, aí está, eu já apanhei um bocadinho também, mas numa fase crescente quando comecei a entrar no imobiliário, e também não acredito que haja, o que eu acho, e isto temos de estar todos preparados para tal, que é, pode haver outra crise que a gente não reconheça, isto é, também ninguém naquela altura achava que a banca ia foi do estado que foi, e pá, e muito pelas políticas, porque a primeira coisa que foi salva nos últimos governos foi os bancos. Os bancos sempre foram, como é que é dizer, foram Ficaram privilegiados. salvaguardados. Isso. Exatamente, ficaram salvaguardados para não haver quer dizer, para não haver uma crise desta dimensão. Acredito que possa haver outro tipo de coisa, mas também não acredito que haja uma queda, porque aí está, eu acho que isso também, se caísse a esse nível, acho que aí outras coisas É, economicamente falando. e sabes que mesmo que isso aconteça, eh, vai prevalecer uma coisa que é muito importante no mercado imobiliário, que é, vai sobreviver os melhores. Sim, Porquê? O mercado imobiliário vai ser sempre muito constante. É preciso habitação. sim, Eu costumo brincar um bocadinho que é só não tem casa aos sem-abrigos, portanto, e estamos, felizmente, e estamos em claro. Portugal, É. a falar de uma fatia mesmo muito, muito, muito pequena. O que pode acontecer é, o- isto é como no oceano, não é? Os peixinhos maiores comem os mais pequenos. Portanto, quando a pessoa não puder comprar, e isso passa-se também atualmente, a pessoa que não consegue comprar vai ter que arrendar. O que vai acontecer é, se calhar os valores vão descer um bocadinho, quem tem um bocadinho mais poder de compra vai conseguir aproveitar a oportunidade e fazer bons negócios, eh, e depois o resto vai ficar Claro, o ali um resto bocadinho a exato. flutuar, mas eh, mesmo que aconteça, eu acho que já não vai haver o impacto tão grande que houve, se calhar, Sim, há sim, 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 sim. 15, 20 anos atrás. Não, não, sim, sim, sim. Não, é normal e ainda bem que isso acontece. Foi uma fase, difícil, ainda por cima porque estamos a viver numa fase do país que muito se discute a questão de imigração e tudo mais, mas a verdade é que estamos numa altura que a taxa de desemprego é a mais baixa da história, não é? Parecendo que não, isto Tem impacto, tem muito exatamente, impacto. tem tudo impacto. Agora depois claro que há outras e até olhando para isto estamos a conversar, tu achas que havendo a situação que estamos a viver hoje, faz sentido estas medidas eh, que hoje o governo promove, porque aí está, estamos a falar de uma coisa que é a escassez de construção e a escassez de oferta, não é? E hoje em dia a gente o que vê é muitas medidas
para compra. Eu vou dar o meu caso. Eu tenho menos de 35 anos, e para comprar casa vejo-me grego porque as opções não são assim tão grandes. Achas que isto faz sentido continuar a haver este tipo de políticas de incentivo à compra, ou isto devia, até o próprio, como é que diz, o próprio Estado devia tentar amenizar isto, de forma a que, ok, vamos esperar que numa altura que faça-se realmente sentido. Ok. É uma excelente questão e não há uma resposta 100% certa, Sim. até porque ah, já falámos e vou-me repetir aqui do facto de ser um bem essencial Uhum. por vários motivos. E os motivos da compra ou da venda, casamentos, divórcios, nascimentos, a família aumenta, a família diminui. E depois aquele ponto que tu tocaste bem, que é jovens abaixo dos 35 anos, ou a família pode dar aqui um suporte Claro. e um apoio muito grande, ou então essa introdução no mercado da compra pode ser um Sim. bocadinho mais difícil. Felizmente, e nós temos visto que há jovens com um pezinho de meia generoso, há jovens que felizmente também conseguem bons trabalhos e portanto estamos a falar que se calhar já trabalham desde os 25 para a frente e conseguem ter ali também já alguma possibilidade de compra. Mas lá está, também já falámos, depende das zonas, porque se estivermos a falar, se calhar hoje, de comprar em Penela, aqui em Coimbra, Sim. pode ser mais plausível, mas se já entrarmos em Condeixa, já é um mercado que Sim. há 10 anos para cá já aumentou Valorizam muito. bastante, não é? Portanto, eu acho que o Estado deve manter estas políticas, até porque favorece e incentivam a que pelo menos haja o sonho. Sim. Eu julgo é que as pessoas devem estar mais informadas e deve haver, se calhar, também, até a nível escolar, uma preparação maior para, sei lá, vamos dar aqui um tema genérico, a economia ou Sim, questões sim, sim. fiscais, Literacia financeira. literacia financeira, sim, sim, Exatamente. senhor. Sim, porque o engraçado que eu no outro dia estava a falar, com a Nádia, que também esteve aqui no nosso podcast, e ela até disse alguns pontos, talvez, que as pessoas não sabem, que é realmente a curiosidade de procurar, porque há malta que pensa: "Eu vou comprar uma casa com estes benefícios e depois posso-a vender passado 2 anos", isso não É acontece. informação, é isso mesmo. A malta também não se informa e depois já há aqui uma data de, como é que é dizer? É Nuances que podem. é, Isso mesmo. é um bocadinho a chique espertice portuguesa, não é? Do vou tentar ser mais inteligente que os outros. Mas eu até quando estava-te a falar deste ponto era, porque e muito se discute a questão isto acaba por ser um bocadinho regional, não é? Há municípios que é mais fácil construir, outros não, é whatever, temos aqui uma data de questões. Mas até muito ah, perceber que medidas é que realmente poderiam fazer sentido para haver uma oferta maior, porque muito se fala e a gente ouve isto diariamente, politicamente, falar-se de tem que haver mais, mas também ninguém ainda explicou como. E é um bocadinho perceber uma visão de quem está dentro do mercado, se há como ou se isto. Eu julgo que o como concreto é difícil, até porque, hum, quem são os terrenos, como adquirir os terrenos, porque Sim, senão depois também há sempre um jogo de interesses um bocadinho grande por trás e isso seria um bocadinho difícil de controlar. Eu acho que há aqui 2 pontos muito importantes, e eu aqui juntava o reconstruir ou remodelar, sim, ok, com construção nova. Até porque, e nós aqui em Coimbra temos a zona da alta, a zona da baixa, que se calhar, vamos dizer assim, por baixo tem 30% dos prédios que não estão ocupados. sim, São 30% dos prédios onde muitas das vezes até é quase impossível chegar ao contacto dos proprietários, ou então essa informação quase que não chega, não é? Portanto, sim, e se pudesse remodelar ou reconstruir e fazer uma habitação a preços mais acessíveis, até porque sim, são zonas práticas onde podemos inserir essa parte ou esse nicho de mercado, acho que seria útil. Eu aqui falaria mais nesse aspecto de o incentivo e a possibilidade de construção, o também a parte da construção ser um bocadinho mais célere e não tantas vezes os processos camarários demorarem tanto tempo ou as aprovações, até porque acho que temos todos a ganhar, porque até no período em que uma construção esteja em construção, sim, há empregos, há trabalho, claro. está-se a gerar riqueza, Sim, sim, né, sim, sim, para o sim, sim. país. Portanto, eu resumia nos 2 pontos, que é haver o incentivo à construção,
haver também um apoio e essa construção ser um bocadinho mais económica, ok? Sim. E também desmistificar aqui um pouco as coisas, porque eu costumo brincar muito com isto, que o Tuga costuma associar a questão mais económica a quase um bairro social e Sim, eu acho que isso já está uma visão e esperava mesmo que isso fosse uma visão já mais ultrapassada, portanto, seria uma questão de, efetivamente, para aquele nicho de mercado que nós queremos agregar valor, que é abaixo dos 35 anos, isso poder ser um bocadinho mais prático e toda a gente poder ter a sua casa própria e sim, 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 sim. usufruir disso. Como é que é, não tomando partidos políticos, que na ideia não é essa, mas na Câmara de Oeiras, penso eu, que foi o que fizeram agora, foi levantaram um prédio que está, não foi de habitação social, mas foi habitação acessível. Sim, Pá, que tinhas T2 a 120 ou 130 mil euros, perfeito. pá, que é dentro já de um aceitável de. Já há taxa de esforço para um jovem até Exatamente, não é? É diferente do quando tu vais ver hoje, por exemplo, em Coimbra, muitos sítios, um T2 nunca consegues a menos baixo de 200 e tantos. Portanto, acaba por ser, quer dizer, achei a medida interessante e me fez pensar porque é que não seria não há mais, aplicado, não é? Isso, não é? isso mesmo. Acho que havia uma margem, talvez Lisboa é um mercado mais saturado, talvez para este tipo de coisas, não sei, mas não conheço muito bem. Sim, até porque também já está um bocadinho mais explorado, não é? Aquele É. já está a arrebentar pelas costuras, só agora mais zonas periféricas, não é? Exatamente, mas penso que, por exemplo, cidades como Coimbra, sei lá, Aveiro, Leiria, talvez, são cidades que têm mais, como é dizer, podem expandir Podem mais, isso mesmo. faria muito sentido. Olha, mudando aqui um bocadinho do tema da especulação imobiliária, diz-me uma coisa, quando tu tens, chega-te lá uma pessoa do novo, quer começar a conhecer, vais dar a primeira, quer dizer, formação inicial, normalmente que tipo de técnicas ou tipo de sugestões de marketing, boas práticas, tu falas com eles? Ainda tens muitas pessoas que já vêm com noções, que ainda vão muito cruas? Grande parte das pessoas vem com uma visão muitas das vezes um pouco desvirtualizada. Ok. Isto porquê? Das duas uma, ou acha que isto é demasiado fácil Uhum. e traz um exemplo de alguém que já investe muito e que acha que, Sim. que aquilo vai ser fácil de fazer, não é? Ou então que não tem visão nenhuma e começa do zero. Ah, já tocámos aqui neste ponto e que eu vou-me repetir algumas vezes, que é o facto de ser conhecido e reconhecido. Sim. Ah, e a mulher de César não basta ser séria, tem que parecê-lo. Exatamente. Então não há nada como criar uma primeira imagem. A grande lacuna que eu sinto, ah, e hoje com o chat GPT falava há pouco das IAs, as pessoas mesmo assim não são informadas, que é o que é que eu preciso fazer para ter uma boa imagem no mercado? Ah, e às vezes isto é inglório, porque nós falamos de uma boa imagem, ok, infelizmente já há telemóveis que tiram muito boas fotografias, já há telemóveis que fazem muito boas filmagens, Sim. mas para isso também é preciso ter algum jeito, não é? E ter alguma Exatamente. sensibilidade. Exatamente. Eu acho que aqui a grande sensibilidade que eu tento passar à pessoa é: nós podemos começar de uma fase inicial com este modelo, que é primeiro criar a sua própria imagem, a sua própria marca, mas que num curto espaço de tempo nós temos que nos tornar um bocadinho mais profissionais, porque senão a imagem não vai sair muito dali, não é? Há Claro. pouco estávamos a dar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola não é a Coca-Cola se não fizesse os vídeos Claro. de uma forma mais Sim, mesmo as campanhas são elementar, não é? pensadas, não é? Aquilo há muito investimento. Como é que é? A Coca-Cola, vamos lá ver, a Coca-Cola desde, nós somos dessa época de na escola ver máquinas de Coca-Cola e dos anúncios da televisão serem fantásticos, até o de Natal, do Pai Natal, incrível, Um clássico. um clássico. Mas se a Coca-Cola quisesse parar por aí, hoje em dia que se vendia mais era a Pepsi, Isso mesmo, não isso é? mesmo. É E tem que ser constante, isso mesmo. e até mesmo isso do telefone eu acho piada, porque eu tenho uma cliente que há uns tempos comprou um iPhone, Pro, não se tipo o 16 Pro, que até disse: "O meu já é melhor que o teu, o meu é o Pro, o dela é o Pro Plus", uma coisa assim do género. E ela começou com o tempo, começou a dizer: "Ai, vou-te começar a mandar os vídeos", pá, e mandava e vinham sempre com pouca qualidade ou vinham com defeitos. Ela assim: "Epá, porque é que", e assim, sabes que às vezes não é a máquina. É a forma como se utiliza. E, Exatamente. e aqui eu acrescentava mesmo esta parte, que é, eu sensibilizo muito para
Nós no grupo Remax White temos o privilégio de ter vários departamentos e cada departamento tem alguém responsável por. Sim. Eu acho que aqui também é importante é a comunicação, que é, se eu tenho ideia de fazer algo, ok, eu vou fazer algo relacionado com marketing, eu tenho que falar com o departamento de marketing Óbvio. ou com alguém especializado. Acho que esta é a grande diferença que nós queremos passar e que eu tento ao máximo passar, que é, há certas coisas que nós podemos fazer, ok, eu quero fazer um vídeo, para mandar um vídeo rápido ao cliente, gravo em direto e envio para ele, que é uma mensagem rápida. Isso ok. Agora, se eu quero fazer uma publicação nas redes sociais, que hoje tem o impacto que tem para gerar leads, não é? Sim, sim, sim. Neste caso, ou queiram comprar ou queiram vender, acho que tem que ser uma coisa mais bem trabalhada, pensada, Sim. e esse é um dos pontos que para nós é fundamental, que é, qual é que vai ser o plano de ação para aquela pessoa? Ok, nós sabemos que nem todas as pessoas têm o à vontade de estar frente à câmara, gravar, mas dentro da disponibilidade, dentro do à vontade dessas pessoas, isso tem que estar mesmo muito bem pensado e planeado, senão a pessoa não vai conseguir exercer a Isso profissão. depois tem que ser uma coisa que tem que é que é aquela coisa que eu bato muitas vezes, que as pessoas têm que ser muito curiosas, querer sempre Interessadas, não é? exatamente, porque estivemos sempre na zona de conforto, a gente não, como é que dizer, não fazemos nada, né, se eu estivesse na minha zona de conforto, ainda estava na barriga da minha mãe, que era a minha melhor zona de conforto, né, a ideia é tu saíres constantemente da tua zona de conforto e desafiares. Eu acho que e tu melhor que ninguém podes esteja como é dizer, trabalhas com este tipo de pessoas todos os dias, né, pessoas que se desafiam e pessoas que tentam sempre melhorar, Constantemente. constantemente. Sabes que isso é curioso porque nós temos um plano de integração muito detalhado, ok? Uhum, Até porque se falarmos genericamente no ramo imobiliário, demora-se algum tempo tradicionalmente a fazer um negócio, nós tentamos optimizar esse tempo ao máximo. certo. E é curioso ver que muitas das vezes não são as pessoas mais talentosas que Sim. conseguem excelentes resultados, são as pessoas que são mais trabalhadoras e que fazem mais as tarefas. Ah, posso dizer que nós todos os meses temos uma pessoa que faz um negócio no seu primeiro mês enquanto consultor imobiliário. Sim. Isso é mesmo extraordinário, é mesmo muito acima da média. E isso revela o quê? Revela que aquela pessoa que está a fazer as tarefas está a fazê-las mesmo. E algumas delas são muito básicas. Posso-te acrescentar que algumas delas é só ligar a pessoas conhecidas. Sim, 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 Só que sim, sim. há pessoas que fazem aquele número mínimo de chamadas que a gente põe por dia e está ok. Há aquelas pessoas que dizem: "Epá, eu não consegui, hoje o meu gato fazia anos, Sim, o sim, meu sim. cão ficou doente, não conseguiu", e há aquelas pessoas que em vez se calhar das 5 fazem 10 e que se calhar ao fim de 15 dias, ao fim de um mês estão a fazer um negócio, porque o negócio está aí, o negócio é de pessoas para pessoas, Claro. e a pessoa pretende é alguém capaz de corresponder à expectativa e à necessidade Sim, 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 que sim, tem. sim, sim. Não, e é isso, às vezes as pessoas acham que só o marketing é só chegares lá às redes sociais, criaste uma página e já estás Uma publicação, não é? Está feito. publicação e está feito. Mas não, às vezes é mesmo este ligar a uma pessoa, ir isto apresentando, isto falando com eu conheço uma data de empreendedores, não na área também na área imobiliária, mas até fora da área imobiliária, que me dizem que eu, pá, eu faço negócios não é quando estou sentado no meu escritório, eu faço negócios quando vou sair, vou visitar um amigo, vou não sei o quê, vou almoçar com um, convido o outro. Pá, isto é o como é que é dizer isto? Isto é uma porta que se abre sempre quando tu começas a fazer isto numa frequência, é uma porta que tu abres para fazer um negócio, não é? Sabes, eu vejo muito isto por aqui, que é, as pessoas confundem, alguns temas e outros têm, um bloqueio, que é a palavra prospeção, assusta Uhum. muita gente, porque se calhar, e ligado ao ramo imobiliário, a pessoa associa prospeção ao tradicional Bater porta à a porta. porta, não é? E: "Ai, eu não quero incomodar, ai, eu não quero parecer, chato", e esquecem-se que a prospeção é um trabalho de networking. Sim, E nós hoje estamos a gravar, não é? Daqui a uns dias exatamente. isto está online, e isto é networking também, e as pessoas esquecem-se dessa parte que é Exatamente. falarmos e sermos ouvidos, e porque é que nós estamos a ser ouvidos. Tu tocavas há pouco no ponto de a pessoa faz uma publicação e acha que já está. Eu costumo brincar, naquela Sim. introdução que faço inicialmente, estávamos a falar de eu ponho no meu Facebook, por exemplo, que também é onde as pessoas ainda procuram um bocadinho mais
habitação, não é? Portanto, Sim, 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 sim. o Instagram é um bocadinho mais comercial, mas o Facebook também tem uma parte muito. Eu digo que normalmente o Instagram é mais para imagem, mais de reconhecimento da pessoa, o Facebook na parte. Mais um desbloquear, não é? Exatamente. Mas normalmente o Facebook tens mais ferramentas até para trabalhar, já vendo. E é giro porque eu costumo dizer, olha, se colocarem uma foto no Facebook, vocês têm 200 likes. Se vocês ligarem a uma pessoa que pôs o like a perguntarem qual é que era a cor da vossa camisa, Não vai saber. ele não se vai recordar. E é isso que nós temos que, se calhar, marcar um bocadinho as pessoas e perceber se que estamos a ser notados e estamos a ser ouvidos e estamos a ser Claro. vistos. Sem dúvida. Não, sim, agora olha, vou-te fazer uma pergunta, pá, imagina que eu vou ser, vou enverdar pela carreira de consultor imobiliário na Remax White, quais são os primeiros passos, para já, qual é que vai ser o meu primeiro trajeto? Ok. E vamos só por partes. Eu já fiz a entrevista e já validei o perfil. Ok, vamos por aí, sim, porque eu já passei na entrevista. Ok. Eu estou só a introduzir este tema porque, e felizmente volto a dizer, estou num grupo que se calhar já trabalha de uma forma um bocadinho diferenciada e nós fazemos uma seleção. Uma seleção não é só porque nós queremos os melhores, é porque não nos adianta ter a pessoa certa no momento errado, ok? Ok. Se não estão reunidas as condições financeiras necessárias, se a estabilidade emocional ou pessoal da pessoa está equilibrada, porque a pior coisa que pode acontecer é as pessoas estarem a ir para a nova carreira, não é? Nós estarmos a lidar com a vida das pessoas e elas darem um trambolhão maior do que Exatamente. em vez de darem um passinho Sim, da vez não é? de progredir, exatamente. Mas então a tua questão era, tu irias agora iniciar e Exatamente. como é que era feita essa introdução, não é? Exatamente. Ok. Então nós começamos pela fase do acolhimento, portanto da formação dita inicial, que nós não podemos misturar uma coisa, que é a formação inicial não é uma formação que te vá dizer assim, Sim, olha, sim. tu a partir de agora És um pró em. uma formação e estás preparado para Exatamente. entrar no mercado. Porque é outra coisa que eu sinto muito no mercado imobiliário, que é, no mercado imobiliário a pessoa pensa tirar uma formação, Ok. ao quanto muito ser aceito por uma imobiliária, começar a trabalhar e estar pronto para fazer negócio e sabe fazer um negócio. E esquece de que em qualquer outra profissão, em qualquer outra área, em que a pessoa tira uma licenciatura, vamos falar de uma Sim. licenciatura média de 3 anos, estuda 3 anos para poder, Sim, para ser especialista naquela área. e muitas vezes é até necessário um estágio, uma introdução, Exatamente. então a primeira contextualização que eu faço é esta. Ok. Depois, a parte do teste disso, que não é uma análise de perfil, que é a roda já está inventada do mercado imobiliário, mas tu vais ter características totalmente diferentes das minhas. Portanto, Sim. eu não posso querer replicar em ti aquilo que correu bem comigo ou que eu Sim. fiz ou que correu bem com o outro colega. Então, o que nós definimos são as tarefas primárias, portanto, o que é que eu vou explorar. Nós exploramos muito, numa fase inicial, a rede de contactos, o criar uma imagem, o criar uns perfis para comunicar com as leads, com os consumidores, não é? Mas deixar isso bem definido. Depois, o passo a passo e o acompanhamento semanal, porque o que é que acontece várias vezes? A pessoa começa, entra, tem umas luzes, mas depois procrastina, não é? Porque Sim. nós vamos, se calhar, fazer algumas tarefas que não são tão confortáveis. Então, dizia-te assim, agora Dionísio, vais fazer 5 chamadas todos os dias. Tu dizes assim, Ok. eu venho de uma profissão que nunca fiz chamadas, vou agora fazer chamadas. Sim. Se ninguém acompanhar, tu chegas ao fim do mês e dizes, pá, isto não é para mim. Sim. Mas primeiro, nem nunca tentaste fazer as chamadas, mas por outro lado também ninguém te ajudou, nem se preocupou em Sim. saber, ok, Dionísio, fizeste chamadas, não. A parte do networking, nós trabalhamos muito também essa parte, Ok. só que eu brinco muito com esta expressão, que é, há muita gente que vai a um evento de networking e não fala com ninguém no coffee break. É verdade. Sai de um evento de networking, passa pela rua e nem sorri, nem diz bom dia ou boa tarde, e portanto, vale o que vale. Isto tem que ser detalhado. Se a pessoa não está habituada a trabalhar desta forma, eu tenho que acompanhar. Portanto, Sim. estes são os pilares principais que nós fazemos. Para quê? Para validar duas coisas. Primeiro, irias iniciar, Dionísio, faz sentido trabalhar desta forma? Tu
tu dizes-me sim, faz-me todo o sentido. Depois, por outro lado, eu também, enquanto pessoa responsável pela integração de pessoas no grupo Remax White, saber, ok, sim senhor, este perfil também se identifica connosco e, portanto, eu Claro. também me identifico com ele na forma de trabalhar, vamos avançar. Não sei se consegui ser Não, eu resumido. percebi perfeitamente. Então acaba por ser assim, acabas por ter um período, vamos assim dizer, o primeiro mês será sempre um período de adaptação e integração, que faz-me todo o sentido, que eu acho que é um bocadinho o que tu dizes. Que eu não sei se agora diminuiu ou não, pode ser uma falsa percepção minha, mas houve uma fase que o consultor imobiliário bastava falar. É. Ai, fala, pronto, pode Respira, entrar. é, Respira, entra. E eu acho que isso depois foi mudando com o tempo, porque, pá, tu deves ter já visto estas situações de que é, por exemplo, pá, consultores imobiliários que nem, por exemplo, nem carta de condução tinham, a malta que vinha de trabalhos, que é o que tu dizes, Precários ou totalmente diferentes sim, e de não. isolados, tipo, não é? Que é o que eu digo, é um bocadinho às vezes como é o meu trabalho, também de vez em quando quer ficar fechado na caverna do Batman, né? Fica sem ver ninguém, depois obrigas-o a socializar do nada, sem um acompanhamento, a pessoa, Sai do. Sim, não é? sim. E acaba por ser, portanto, o primeiro mês é a integração. Como tu estavas-me a dizer, a pessoa faz normalmente, tens tido aí uma boa média de uma pessoa fazer no primeiro mês, No que eu acho primeiro. excelente, tipo, no primeiro mês fazeres uma venda. Ah, Normalmente essa pessoa achas que a partir desse passo já começa a ser mais, vamos dizer, autónoma, no sentido de tu já deixas É, de abraçar tanto tanto campo. ou tu ainda vais, deixa-me. Ok. Seria perfeito ser autónoma, mas normalmente, e isto é importante referir, que é as pessoas que fazem negócios mais rápido tendencialmente vacilam um bocadinho no período a seguir. Porque já fizeram, Ok. vão achar que aquilo Sim, é sim. fácil ou que se vai repetir mais facilmente. O nosso período de incubação, digamos assim, Sim, sim. é de 1 ano. Portanto, Ok. e eternamente tem o acompanhamento de um gestor de equipa, por isso é que eu posso dizer isto com toda a certeza. Nós temos o melhor plano de integração e de acolhimento, se Ok. calhar praticamente a nível nacional, porque temos mesmo este cuidado. Ah, a pessoa nunca fica logo autónoma. A comparação mais fácil que podemos aqui fazer é tirarmos a carta de condução. Sim. Nós vamos às aulas, tiramos o código, ok, até aí tudo pacífico, começamos a conduzir, mas não é aí que nós aprendemos. Sim, Ok, sim, sim, sim. dão-nos uma autorização como, ok, este cavalheiro está Está minimamente apto, durante 2 anos provisoriamente. mas nós aprendemos é efetivamente com a prática. Sim. Esta prática que tem que ser muito acompanhado. Porquê? E já tiveste o privilégio de falar com pessoas que são da área de solicitadoria, que já trabalharam no mercado imobiliário Sim, em departamentos processuais, e nenhum caso é igual ao outro. Portanto, sim, sim. mesmo que seja um apartamento e que já esteja tudo certinho, né, licenças de Sim, sim, utilização, sim, sim. certificado energético, os compradores ou os vendedores são pessoas totalmente diferentes. Ok. Casados, casados em que regime? E, portanto, para isso ser feito, é preciso o consultor ser acompanhado e saber o que está a dizer, não é? Sim, sim, Portanto, sim, sim. uma pessoa comprou com um crédito habitacional, tem hipoteca, tem que tratar do distrato. Se isto não for bem explicado e acompanhado, não é em 2, 3 ou 10 meses de formação que a pessoa vai aprender, porque se nunca tiver nenhum caso prático, não vai saber como Sim, é atuar. com a experiência no fundo, à Sem medida que dúvida. vai passando com a experiência. Eu acho isso engraçado porque isso que estás a dizer até é um pensamento que eu tinha e acho que é um bocadinho também, não digo a magia, mas quem gosta de desafios gosta disso, que é nunca o trabalho é igual, não é? É verdade, é verdade. É sempre, pode haver, como é, então, o que tu dizes, há coisas que normalmente, ok, são É padrão, muito padrão, isso mesmo. mas depois É, estás, é a magia do mercado imobiliário, é que ah, eh, tu sais à rua com um dia minimamente planeado e a probabilidade de 60% do dia ser diferente é gigante. Tens é que ter essencialmente o fio condutor. E daí eu comparar muitas vezes que é o início que foi o início da nossa conversa, serem uns microempreendedores. Porque é empreendedor, tal como eu, como as pessoas que eu chamei aqui no meu podcast e com que eu trabalho diariamente, a nossa vida é esta, todos os dias é diferente, todos os dias é um desafio novo. Achas que como é dizer, este tipo de perfil e uma pessoa que entra neste, como é que dizer, neste movimento de eh, ok, eu gosto disto, isto faz sentido para mim, está muito mais perto do sucesso, como um consultor imobiliário,
vamos assim dizer, de renome, ou renome às vezes é o que é, mas um consultor consolidado no mercado? Sim, eu apontava aqui dois pontos, que é, a pessoa tem que gostar e ver-se a fazer, Sim, e depois tem que sentir que vai usufruir desta vida, que é tanto ter a máxima liberdade, máxima responsabilidade, que é, certo. eh, podemos ter a máxima liberdade por algum lado, que é, por exemplo, eu tenho que ir a uma consulta com os meus filhos, tenho essa liberdade, mas por outro lado é uma liberdade um bocadinho condicionada, que é, eu tenho um cliente que só pode visitar no sábado ou no domingo, Sim, e sim. também terei que fazer a visita nesse período. E depois, a possibilidade de ganhos, porque eh, eu não gosto muito de falar dos ganhos, porque senão fica muito especulativo e toda a gente julga que o consultor imobiliário ganha milhões, ok? Agora, a questão é, um bom consultor imobiliário, como tu estás a dizer, é feliz, ganha muito bem e tem uma ginástica de horário e de liberdade Sim, sim, muito sim. acima da Sim, média. sim, sim. E isso sim é muito importante, a pergunta que estavas a Pois, fazer. porque isso acaba por muitas vezes como é que dizer, acabas quando tu fazes uma coisa que gostas e que não é que te dá prazer fazer, e é o que tu dizes, isso dos horários é pá, mas eu acho que qualquer empreendedor, eu digo muitas vezes, às vezes quando perco 1 ou 2 horas do meu dia, é assim, pronto, já são 2 horas à noite que eu vou ter que estar a compensar, portanto acaba sempre por Fazer um equilíbrio, né? exatamente, pá, tens liberdade de horário, mas calma lá que não é porque tu pudeste ficar É isso. exatamente. Olha, pá, e já tocámos aqui em vários destes pontos do empreendedorismo, agora fazendo aqui um bocadinho outra ou ir um bocadinho à volta. Tu enquanto até chegares ao posto que estás hoje, também passaste por uma fase, também acabaste por ser, tiveste uma fase, foste consultor imobiliário, passaste também por este processo todo. Hã, Tu fazes alguma comparação do teu começo com o começo das pessoas? Isto é, consegues olhar e dizer assim: "Pá, no meu tempo era mais difícil". Quer dizer, nós todos estes temos um bocadinho esta, não é? Acho que é muito tuga, não é? É, Essa, aí no meu tempo é que era esse- difícil, mas tu consegues identificar coisas que realmente são extremamente diferentes do tempo que tu começaste? Olha, eu tive o privilégio de começar com uma excelente gestora de equipa, a Inês Moraes. Hoje é a minha amiga pessoal e é uma das minhas grandes referências. Eu costumo brincar com a situação de que se não fosse ela, eu hoje não estaria aqui a falar contigo. Portanto, Ok. porque é essa pessoa, e aí sim é algo que tem que ser feito, é humanizado, e portanto eu tive esse Sim. privilégio, que é a pessoa olhou para mim, viu as minhas qualidades e os meus defeitos, ok, e soube explorá-los ao máximo. Agora, se me perguntares dentro do meu percurso até hoje, portanto, eu fui um consultor imobiliário, fui um diretor comercial, fui também diretor de operações de uma rede a nível nacional, e hoje sou o responsável pela integração e formação do grupo Remax White. Ah, e assim as coisas foram evoluindo imenso. Eu recordo-me quando eu era consultor imobiliário, o Facebook estava muito no início. Sim, 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 sim. Eu recordo na agência onde eu trabalhava, punha-se uns vendidos, mas eu acho que até era quase de mês a mês. Portanto, Sim, uma sim, publicação sim, e às vezes era mesmo punha-se na montra. era Eu apanhei muito meio, essa fase da montra. um flyer. Hum. Não quer dizer que. E hoje é fundamental também ter um marketing Sim, o offline eh, também, sim. offline muito atrativo e apelativo, mas não havia as redes sociais. Portanto, e eu quero dizer isto com isto o quê? Que é uma coisa não invalida a outra, mas sem dúvida que hoje o marketing digital num todo é fundamental para a carreira de um consultor imobiliário ter sucesso, ok? Portanto, na minha fase, portanto, no meu Sim, sim, tempo, no teu isso não era tão rápido, nem eu conseguia chegar tão facilmente onde eu hoje faço um vídeo de recrutamento e se calhar minutos depois já me estão a ligar a dizer: "Epá, Daniel, isso afinal está muito bom, então vocês estão a exatamente. precisar de mais pessoas, é sinal que isso está a correr muito bem." Agora, a formação se calhar também não era com tanto conteúdo, ok? Eh, Até hoje, são poucas as estruturas que eu vejo que têm um plano de integração contínuo e próximo mesmo, para a integração do consultor imobiliário no seu dia a dia, porque, Sim, eh, e isto, não estou aqui a querer fazer uma crítica
às outras imobiliárias ou às outras estruturas. Até estão mais a sensibilizar que se a pessoa quer ter sucesso tem que ter uma estrutura em condições. Só que isso encarece muito uma empresa. Nós estamos aqui a falar de empresários, e acho que este ponto é que é fundamental, que é como é que eu posso ter boas empresas parceiras, não é? Claro. O consultor imobiliário vai ser uma empresa parceira se eu não lhes dou a devida formação e integração. E aí sim, eu acho que ainda não é só um erro do passado, ok? Acho que hoje já estamos muito melhores. Dionísio, tu também sabes, porque trabalhaste numa rede, já há esse cuidado das redes e ainda bem, ok? Portanto, eu quase que aposto que quase todas as redes têm uma formação mensal, portanto, isso já ajuda imenso, mas depois falta um bocadinho in loco, como é que isso é feito, porque não basta vir uma pessoa falar uma vez, olha, veste o casaquinho porque às vezes está frio e não Exatamente. constipas-te, porque senão não resulta. Sim, não, é muito isso. E é uma questão que eu concordo um bocadinho contigo, também não é criticar, acho que realmente. E às vezes não é só o investir, às vezes até, como é dizer, há coisas que tu consegues fazer entre. Interligar, não é? Exatamente, sim. E às vezes são pequenas boas práticas, que era um termo que a gente usava muito lá, e ainda hoje uso, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é as boas práticas. São coisas que tu deves ir fazendo, que não é preciso muitas vezes encarecer o teu custo, apesar de que, vamos ser honestos, isto ninguém está aqui quer dizer, o que eu digo muitas vezes, quando tu não tens capacidade financeira, consegues fazer alguma coisa melhor que não fazeres nada, É isso mesmo. não é? Mas muitas vezes também é, pá, às vezes é desinformação e não perceber que o lucro às vezes vem na frente, não é? Sim. É desinformação e é a gestão de tempo. Uhum. Nós estamos a falar de empresários e estamos a falar da parte inicial dos empresários, e eu julgo que nesta parte que estamos a falar é quase no broker ou nos Sim. gestores de equipa, e eles veem só quase a parte final, já só querem é quase o dinheirinho no bolso, não é? Sim, 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 E sim, sim, sim. esquecem-se de ver mais à frente. Eh, para quem está a iniciar um negócio, eu dou muitas vezes o exemplo de abrirmos um pequeno café, um bar. Uhum. eh, Nós investimos na decoração, investimos na renda ou na aquisição do espaço, investimos no stock Sim. e se calhar no primeiro dia abrimos e vendemos 4 Coca-Colas, 3 finos, Exatamente, exatamente. Sim, sim. e esquecemos que há um grande investimento, e ali nós estamos a falar de um investimento grande que é o monetário. Claro. Aqui, para quem está a iniciar connosco, o grande investimento que nós estamos a ter é o de tempo. Claro que nós não podemos descurar a questão de quem está a fazer o negócio e quem nos está a dar rentabilidade, não é? Mas Óbvio. será que nesta questão da gestão do tempo, no dia a dia, nós, mesmo sem investimento, não podíamos incluir um plano de integração, de acompanhamento? Porque é isso que faz a diferença. Porque eu hoje sinto que eh, muita gente passou no ramo imobiliário, muita gente não teve sucesso Sim. só porque foi a pessoa certa no momento No momento errado ou errado. no sítio errado. É. É curioso. Sim, porque até porque muitas vezes eu estava já há bocado a dizer uma coisa que é muito verdade, que é às vezes também depende do teu estado, ou pô, depende da tua vida, do teu estado emocional, não é? E estás que em qualquer um, não sendo consultor imobiliário, qualquer pessoa que começa um negócio, eu sei disso, eu quando comecei o meu negócio também tive que esperar até Algum tempo. fazer dinheiro, não é? Dinheiro, mas face ao Sim. investimento que tu fazes, não fazes dinheiro durante muito tempo. Estás a pagar aquilo que investiste. Depois lá no fundo começas a fazer dinheiro ali e acolá. E depois tens de perceber que pode correr mal, tens de estar preparado para estas duas, para estas duas coisas. Depois aí vem o que tu dizes, muitas vezes é olhares para as coisas no momento errado, ou talvez a tua predisposição não ser a certa naquele momento. Porque tens de estar, pá, é verdade. E eu tive um diretor, um diretor de rede na altura que me disse uma coisa que para mim é o que eu uso até hoje e faço isso sempre que dou consultoria ou sempre que faço o briefing com os meus clientes, que é, hum, pá, a necessidade é o que vende. Pá, se tu tiveres necessidade de vender, se tu precisares de vender, pá, vamos falar vender, mas pá, imagina, se tu precisares no ramo imobiliário de seres bom, tu vais atrás, tu vais ligar, tu vais bater à porta, se for preciso, vamos a falar de bater à porta, pá, mas tu precisares mesmo, tu vais bater à porta, pá, porque é a necessidade que te faz o bom consultor, e a partir daí que tu fazes o bom consultor, um bom vendedor em geral, hum, e aí está, depois é a tal coisa, começas a vender e quem vende hoje vai vender amanhã, vai vender Complicado. depois, vai vender sempre. Quem criar o método vai conseguir ter resultado, sem dúvida. Exatamente, porque tu acabas por perceber que deu certo o teu esforço, não é? E que vais buscando, pá, que inicialmente óbvio, desengane-se a malta que acha que
entra hoje e que amanhã está a ganhar 10.000 euros por mês em comissões, porque muitas vezes até é isso. Mas agora que falas nisso, né, um exemplo muito básico e pode parecer quase ridículo, mas é a realidade. Ah, no teu negócio, tu tiveste que investir no microfone, ok? A Sim. pessoa se calhar não tem ideia, quando pede um serviço, não tem ideia de quanto é que está aqui investido. Exato, exato. E, e vai-te dizer assim: mas eu tenho um telemóvel, não é? Como estavas a Sim, dizer sim, há sim, pouco, sim. eu não posso gravar, não fica com a mesma qualidade, o som também não fica bem. E a pessoa esquece, o consultor imobiliário, o microfone muitas vezes é a informação, Sim. muitas vezes é o conteúdo e o próprio não se preocupa, e aí sim também não é tudo mau nas pessoas que vieram para o ramo imobiliário e foi só as outras estruturas que não tiveram. Eu acho que também faz um bocadinho de moça a procura pela informação do próprio, não é? Porque eh, a agência pode não ter, mas eu posso pedir, não é? E eu Claro. aí depois posso avaliar de dar uma oportunidade ou não, mas isso é importante de ser medido, que é os custos ocultos e aquilo que a outra pessoa não consegue ver, não é? Porque eu estou aqui a gravar contigo, não é? Está aqui um microfonezinho, mas Sim, não sim. faço ideia de quanto Quanto é é que que isto ele custa, custou? não é? Mas eu sei que não é de borla, Não, não não é? foi, não, não É, foi. eu Garanto que sei. não foi de borla. Ainda não tenho um patrocínio de nenhuma marca. Eu aceito que alguma marca de microfones queira patrocinar, mas não, ainda não, Foi não tenho. combinado, isto foi. Exato, Olha, vai, mas exatamente, foi para fazer o merchan. Olha, não, e até estás a dizer isso, e é muito isso, porque há aquele. Eu adoro pegar em memes, porque eu acho que as pessoas vão buscar muito essa coisa, que é aquele meme do recibo, que é 1 euro para apertar o parafuso, 999 por saber qual é. isso, E é um bocadinho sem isso, dúvida, não é? sem Tu dúvida. muitas vezes quando confias, pá, neste caso um consultor imobiliário, pá, ai, 5, 6% é muito, depende. Vendias sozinho? Talvez não vendias. Ou até vendias, mas já talvez fazias um mau negócio. A questão da segurança, a questão Exatamente. da tranquilidade do negócio, sem dúvida. Isso não tem preço, não é? Isso muitas vezes é o que está, é o conhecimento que eh, eu acho que está a começar a haver uma tendência de geração que é, eh, acho que a nossa geração já liga muito a isto, desta questão da experiência, pá, eu às vezes para não me chatear prefiro pagar, é mais que é mais 50, tá bem, eu prefiro pagar para não me chatear e alguém fazer as coisas Fazer, direitinhas. temos a garantia que está bem feito, não é? Exatamente, não é o português antigo do vou achanatar, não, isto assim serve. Eu acho que isto é um bocadinho geracional e acho que até as gerações que vêm a seguir a nós, não sei se também não vem um bocadinho nesta vertente de Mais informadas e quererem mais segurança, exatamente, não é? saber, Isso mesmo. ok, eu vou confiar nesta pessoa, vai pesquisar, vai ser. Pá, eu, por exemplo, eu há pouco tempo também, não vou dizer a marca, também não vale a pena, mas comprei um carro elétrico, pá, eu estudei tudo sobre baterias de carros elétricos, tudo, eu já não me lembro de metade, mas eu até há 2 meses atrás eu sabia dizer quais é que eram os prós e contras e quais era a melhor e quais eram os defeitos e quais as qualidades, pá, mas eu fui estudar tudo, pá, e a sorte. Aqui está, depois é tal coisa que falamos dos vendedores. Eu falei com muitos vendedores, o que me vendeu foi o que me explicou tudo. O que me transpôs confiança. Confiança, isso mesmo. Sabes, e isto é curioso porque eh, nós vivemos na era do digital e a qualquer momento nós vamos ao Google, não é? Exatamente, exatamente. E se nós vamos a um país qualquer, não conhecemos um restaurante, nós vamos procurar o restaurante onde? No Do Google. Google, é verdade. E acho que isso vai ser uma constante e nas gerações futuras ainda mais, não é? Porque hoje as crianças já nascem quase com o tablet na mão e, portanto, a informação e a forma como chegam à informação é cada vez mais prática. Ah, eu penso, e puxando aqui um bocadinho àquilo que nós temos vindo a falar, é que o profissional e o novo empreendedor, não é? O Sei, sei, sei. consultor imobiliário que esteja a iniciar, tem que também ter essa preocupação, que é onde é que eu estou, se eu sou visto Claro. e aquilo que eu sei, porque facilmente, e se nós formos à área da saúde, Sim. é, se alguém eventualmente tiver um problema de saúde, não fica por uma opinião, Óbvio. Sim, sim, sim. vai saber mais uma ou duas, não é? Sim, sim, Portanto, sim. depois, se tiver que fazer uma cirurgia, se tiver que fazer um tratamento, vai procurar o quê? O hospital, a Claro. clínica que o melhor feedback tem tido e, portanto, eu acho que isso é importantíssimo. Vai ser cada vez mais constante e gerações daí para a frente vão Sim, ter esse vão se cuidado. querer ser mais informados, não ser aquela coisa do. Como é que é dizer? Vou confiar primeiro. Arriscamos, não é? Exatamente. Não, é o primeiro que me aparecer, eu vou confiar. E daí ser. E por acaso, eu vou testando isso muito e vou.
que eu acho que, como é que dizer, a gente só consegue ter percepção testando e percebendo também o comportamento nosso e das pessoas que estão à volta, principalmente na área do marketing. Pá, eu, por exemplo, se eu for a procurar um negócio qualquer, por mais que ele pode ser bom, pá, imagina, tu és um consultor e vendes muitas casas e és o melhor a vender, mas se eu for ver, pá, tu não tens presença digital nenhuma, sei lá, tens uma foto do Instagram de 2022, não tens nada, pá, eu sinto-me inseguro em contratar esse serviço, pá, seja o que for, pá, nem sei lá, no outro dia um restaurante, pá, até arrisquei que estávamos num sítio, quer dizer, não arrisquei, não tinha outra hipótese, que era o único que estava aberto. Havia poucas alternativas. Exatamente, não tinha por onde escapar, mas estávamos de férias e fomos almoçar, pá, e eu fui procurar o restaurante e ele não tem nada, não tem Google, não tem Instagram, estou tramado, tipo, sei lá se isto é bom, ainda vou aqui apanhar uma Correto, coisa, estou a é isso alimentar, mesmo. pá, a verdade é que foi incrível, pá, impecável, bons preços, muito bom, comi muito bem, super atenciosos, mas aí está, faltou um quê de informação. Sabes que eu vejo isto muito por aqui, que é, hã, 40%, se calhar, digamos assim, Sim. do mercado ainda está no offline. É verdade. Que é importante também, aliás, é importante Isso estar no offline, não. Agora, o que é que vai garantir o offline? É o feedback. Uhum, Agora, o feedback serve para o mercado mais próximo. exato. Ok, e eu vou para Évora, tu és de Évora, eu ligo-te a perguntar, ok, qual é que é o restaurante que tu me recomendas? Ok, eu vou sair ao Google. Exatamente. Se eu estiver lá em Évora, não conhecer ninguém e se tiver que ir àquele que está aberto, eu já vou nesse sentimento. Claro. Claro que se eu perguntar à minha mãe, e para ela isto não faz grande sentido, então estamos a falar, Sim. porque já é uma geração, não é? A minha mãe utiliza as redes sociais e até utiliza o telemóvel, mas muito superficialmente. Portanto, para ela isto não vai ser fundamental na questão do restaurante. Na Exatamente. questão Sim, do sim. médico ou na questão da operação, Aí já é acho que diferente. já é diferente, não é? Eh, Se nós puxarmos aqui um bocadinho ao tema que eu venho falar, que é o mercado imobiliário, o consultor imobiliário, é isso que tu dizes. Se a pessoa estiver a trabalhar o mercado mais regional, mais do contacto próximo, ok, não tem uma fotografia, ou tem uma Sim, sim, sim. fotografia eu costumo dizer, dá 15 quilos atrás, não é? Exatamente. Sim, sim, Eh, sim. a coisa ainda dá. Agora, para o resto, não é? E nós temos que perceber que todos os dias as zonas estão a ter 5% de pessoas novas, portanto, todos os dias, Sim. a cada 1000 pessoas, chegam 50 pessoas novas a uma determinada região, por N motivos, nós estamos a perder cota de mercado e visibilidade, e isso é oportunidade de negócio. Claro. Olha, por acaso, eu sempre um exemplo, não sei se já veio aqui no podcast, mas pá, houve uma altura, estava a dar formação numa imobiliária, num grupo de consultores que estavam com um problema de, aí está, não tinha muita presença digital e não sei o quê, pá, e havia lá um rapaz, pá, que eu digo que foi o que mais me desarmou até hoje, que é, eu não conseguia vender-lhe a minha ideia, e eu vou-te explicar porquê, porque ele, o que é que ele fazia? Ele só vendia terrenos ou casas antigas até aí, faz que dos 60, 70 mil euros, e a publicidade dele era, ele ia aos grupos de Facebook dos imigrantes, ia lá pôr os imóveis, punha as fotografias, os preços, ele às vezes é o que ele diz, epá, eu às vezes já tinha vendido aquilo quando pus no site, que ele ia lá fazer. Pá, e eu não conseguia chegar a um indivíduo daqueles e dizer assim, olha, tens de ter um Instagram, tens de ter uma coisa profissional, porquê? Porque o negócio dele, aí está, ele tem uma boa prática naquilo que se propôs, ok, né? Claro. Podemos discutir se De aumentar, ou isso mesmo, ok, escalar, é isso mesmo. discutível, mas para aquilo que ele se propôs foi inteligente, e eu assim, pá, foi a primeira pessoa que me desarmou do tipo, pá, ok, resulta, é o que ele quer, é o nicho que ele quer trabalhar, resulta. E aí eu aponto que é em que patamar é que a pessoa quer ficar, não é? E, portanto, se quisesse aumentar, aí tinha que fazer depois alguma coisa diferente. Se quiser manter, pode ser. Exatamente, Ah, Aí eu posso apontar uma coisa que é, ele tinha factos de como aquilo que ele fazia estava a ter resultado. exatamente, Aí, ok, nós podemos atenuar um bocadinho. Como empresário, nós sabemos sempre que queremos um crescimento, não é? óbvio. Ok, não queremos sempre um crescimento 100 ou 150 ou 200% ao ano, não é? Sim, sim. Mas nós queremos sempre crescer, nem que seja 2 ou 3%, não é? Sim, sim, sim. Aí não havia tanto essa mentalidade. O ponto que eu posso atenuar um bocadinho aí a questão é, pelo menos havia resultado, Sem porque dúvida. aquilo que mais me assusta é, e eu costumo brincar que se o meu trabalho é inglório, alguém que trabalha o marketing digital ainda mais inglório é, porque Sim, sim. ou a pessoa acredita ou às vezes arranja mil e uma desculpas para não o fazer, sim, sim, e sim.
e a questão é de não ver mais à frente e de não acreditar no resultado. Sim, sim. Não, pá, é o que tu dizes, é para aquilo que a pessoa se propõe. E eu aí não sou muito crítico no sentido de, pá, aí está, podemos criticar no âmbito do empreendedor, de ser aí está, o almejar mais. Óbvio que ele fazia isso, agora não sei como é que está a situação de vida dele, mas ele fazia isso numa altura em que ele também foi buscar a zona de conforto dele, porque ele tinha começado há pouco tempo no ramo, portanto, e estava a vender basicamente 3 O a que 4 casas aparecia. Ok. por dia não, desculpa, por mês, portanto, era Já era bom, já era já era bom. bom, não é? Mas claro que depois tu a longo prazo consegues-lhe dizer: "Olha, isto não resulta", mas, aí está, depois depende da aí tu não Da consegues, mentalidade, sim. é muito entrar, não é? Porque depois podes dizer: "Olha, mas se fizesse isto mais, podia ser que", Isso mesmo. mas ele diz-me: "Epá, mas eu estou a fazer, está a Para já está resultar". bom, não é? E ele até pode dizer que sim: "Ah, sim, sim", mas depois não faz porque: "Pá, eu já estou a fazer isto E tem resultado. e tem resultado", não é? E acaba por ser e depois isto já vai muito mais, é o que eu digo, muitas vezes não é o marketing só faz uma coisa, o marketing só atrai. Ok? Tu podes ser, mas eu posso fazer o melhor plano de marketing do mundo, posso-te atrair coisa. Agora, se tu não fores bom, Na esquece. conversão, não é? Se No não fores bom no compreender e exatamente, converter, isso converter, mesmo. podes ser, como é dizer, podes-te gastar milhões por mês, não é? Pá, e tu vês muitos casos, e falando de marcas famosas e coisas famosas, de pessoas que são, por mais que sejam polémicas, e aí é ao critério de cada um, como é dizer, a opinião. Pá, mas tu tens, muitas pessoas inteligentes nisso, não é? Tens gajos tipo o Elon Musk, que é um gajo que é mais conhecido o nome dele do Com a própria marca, não é? que a Tesla, né? A Tesla que a malta conhece já, mas é porque é ele o dono, porque se eu acho que se ele vender a Tesla, daqui a uns anos já ninguém se lembra quem é o dono, não é? Quem é o dono, não, quem é a marca, pronto, tu conheces e reconheces a autoridade porque depois já há toda uma, como é que te dizer? Um complô de informação à volta dele. Exatamente, está tudo criado, é o que eu digo, muitas vezes quem é a malta que acha, aquele gajo só diz barbaridades. Se calhar é a Talvez imagem alguma que ele quer passar, não é? exatamente, talvez daí vem alguma segunda intenção que nós ainda não estamos a ver e isto às vezes é como é eu digo, questão de gosto ou não, aí já fica ao critério de cada um, mas depois que na verdade que ele sabe converter e sabe agarrar naquilo e fazer dinheiro, se faz, não é? E a prova disso é que ele é pobrezinho, não é? Olha, Daniel, pá, foi um gosto, fechar aqui a temporada contigo, acho que fez sentido fecharmos aqui a nossa primeira temporada. Pá, nós normalmente temos aqui um espaço para o convidado dar um recado para quem nos está a ver ou ouvir, porque nós também estamos no Spotify, portanto também dá para ver no Spotify, mas quem nos estiver a ouvir ou a ver, pá, falares aqui um bocadinho para esta câmara, dares aqui um conselho, ou muitas vezes até uma reflexão, se quiseres até falares para quem, talvez até fará sentido para quem está a olhar para o mercado imobiliário e está com, Uma opção. com dúvidas. Ok. Sim, eu acho que a mensagem mais clara que eu queria passar era que nós efetivamente temos que procurar a felicidade. Eh, Exatamente. eh, muito daquilo que eu gosto de trabalhar ao longo da minha carreira e das pessoas com quem eu trabalho é um pouco o desenvolvimento pessoal. Há pouco tempo estive numa formação que se falava da excelência pessoal, porque nós, e vou dizer nós, os tugas, não é? Os portugueses, Sim. normalmente dizem sempre: "Então, como é que tu estás?" "Ah, cá vou andando, ó, um dia de cada vez." E há uma pessoa muito conhecida, que é o Adelino Cunha, que tem uma expressão que eu gosto bastante, que é excelente e a melhorar. Então, a mensagem que eu queria passar era muito esta, que as pessoas procurassem ser felizes e pegando um bocadinho naquilo que eu posso ajudar e eu gosto de ser ter um grande impacto no desenvolvimento de carreiras de outras pessoas, era mesmo que se a pessoa não se sentir feliz ou realizada naquilo que faz e se achar que o ramo imobiliário pode ser uma alternativa, ah, caso tenha dúvidas, caso tenha algum interesse que efetivamente possa entrar em contacto comigo, possa procurar o grupo Remax White e nós poderemos ajudar, mas essencialmente a mensagem que eu queria passar é que cada um de nós procurasse ser feliz e não ver os problemas só como problemas, mas sim procurar as soluções. Exatamente. Olha, e nós também vamos deixar na descrição os teus contactos, também para quem quiser depois falar contigo. Ahm, Até antes de acabar, agora falaste de um ponto que eu também achei coisa. Tu estavas a falar de que tu agora mesmo se vais fazendo formações, eu normalmente vou comentando com amigos de vez em quando que é, pá, eu passo a vida a estudar.
Parece que, não é? Que a gente parece que quando acabou o curso, epá, não vou estudar mais e parece que agora tu passas a vida a estudar porque se não é todos os Para meses, 2 em 2 meses acabas por, ou vais fazer uma formação ou olha que se um curso disto deixa-me eu até recentemente agora até para melhorar o meu inglês estou a fazer um curso de inglês, portanto vê lá que eu não andava há para tanto tempo sem falar inglês e eu assim, agora vou-me especializar, mas às vezes são até pequenas coisas pessoais nossas. Sentes isso também que parece que estamos sempre em e eu sinto essa necessidade. Porquê? Porque, a nossa geração está tão atualizada, é tanta novidade diariamente, sim, que eu sinto a necessidade de saber algo novo ou diferente ou mais consolidado para passar isso com mais clareza, às pessoas com quem eu estou a trabalhar e claro. isso é fundamental, sem E dúvida. procuras normalmente alguma coisa, sei lá, um desenvolvimento pessoal ou tudo muito mais profissional? Tem que ser um pouco mais abrangente, não é, porque, o setor imobiliário interfere com vários aspectos. Portanto, um deles, o conhecer o cliente e as pessoas com quem eu trabalho, portanto, eu tenho que preparar os consultores para trabalhar com o consumidor, mas por Exato. outro lado eu também tenho que me preparar Exatamente, para trabalhar com os meus consumidores, não é, portanto, exatamente. ou os consultores ou os novos consultores. Depois, também a parte mais técnica e a parte da negociação, a parte, do negócio propriamente dito, que é, as casas, como é que é o desempenho das casas, o que é fundamental hoje para se vender uma casa, e depois aí já entramos também no campo da documentação, do Exatamente. jurídico e portanto, se nós não estivermos informados, somos Hum. ultrapassados e a mensagem que passamos e o trabalho que queremos fazer com os outros não tem conteúdo e, portanto, vamos ser superficiais e sem Sim, conteúdo. sim, 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 sim. É o que tu dizes, isto está a passar muito rápido, tu de hoje para amanhã Passa a correr. é, ou basta, sei lá Era uma novidade hoje, amanhã já é, parte sim, sim, sim. história. E quem trabalha, tipo, que é o nosso caso, trabalhamos com empreendedorismo, com marketing, com estas coisas todas, todos os dias é uma novidade Verdade, sem e dúvida. tens de estar sempre atualizado. Olha, Daniel, mais uma vez obrigado. Verdade. Foi um gosto ter-te aqui. Malta que nos segue, já sabem, subscrevam o canal. Vamos, entretanto, partir para a segunda temporada. Uma temporada que vamos tentar fazer aqui umas coisas diferentes, que a primeira temporada foi um bocadinho mais lenta, mas também, entretanto, temos agora, que ainda não viu e quem não segue, vão ao canal da Longevity by Doutora Filipa Bagulho, que eu também estarei lá agora a fazer o podcast com o corpo clínico da Longevity. E entretanto, guardem novidades para breve, porque a segunda temporada vai também prometer ser muito dinâmica e interessante. Também se deixem sugestões nos comentários de temas ou de coisas que gostavam de ver aqui também no nosso canal e até à próxima.